Gente, boa noite. Sejam mais bem-vindos aí ao segundo What the Fuck 3 Talks, né? De 2023, do ano novo. Essa semana a gente vai dar continuidade à primeira bomba cognitiva de 2023, que foi para a gente explorar, né, a base conceitual do que é informação, né? Foi uma exploração muito interessante. A gente conseguiu entender informação de uma forma bem eu entendi, eu pelo menos percebi que a gente conseguiu entender a informação de uma forma bem alargada e ao mesmo tempo profunda, né? Acho que cada um aqui conseguiu sair com alguma coordenada, né? Em cima disso, uma coordenada interessante de perspectiva e percepção em cima disso, né? E desde o início, a ideia era fazer uma relação com a chamada web semântica, né? E só que na semana passada não foi possível a gente explorar a web semântica. Então, o que nós vamos fazer? Essa semana nós vamos fazer isso, né? Vamos explorar hoje o que é a web semântica, né? Antes de eu começar a falar, enfim, de compartilhar o meu entendimento, e compartilhar o entendimento geral e o meu entendimento de web semântica, vocês já tinham ouvido falar de web semântica? Essa é a primeira pergunta, né? Então, antes da gente começar a explorar, vamos fazer assim um rápido check-in de cada um que está chegando, né? Porque para sentir um pouquinho de como cada um está chegando, da energia, tá? E a gente já cai direto na para a gente desarmar ou a gente armar essa bomba cognitiva, né? Para a gente explorar a chamada web semântica. Então, uma boa noite. Estou chegando muito bem, com muito calor, está um calor assim inacreditável aqui no Rio. Nesse momento agora está quase 40 graus, para você ter uma noção. Tá um calor assim incrível aqui. Mas estou super bem. O dia foi fantástico, várias conexões, muita coisa bacana, tá? Então aí eu passo para Deroíla. Deroíla, querida. Eba! Obrigada. Bom, eu tô aqui na Terra da Garoa, que agora só tem Toró, que é São Paulo. Chego bem, chego tranquilinha, bem mansinha, bem pacífica. É isso. Bora lá, eu passo pra Lu. Obrigada, Heroína. Chego. Hoje o dia foi um pouco agitado para atender umas coisas de uns clientes, então eu chego um pouco agitada e com dúvidas. Eu já falei aí, né? Realmente com dúvidas. É isso. Deixa eu ver quem mais está aqui. Que eu nem tinha visto que as pessoas tinham entrado. Passo para o Pedro. Oi, pessoal, boa noite. Chego hoje um pouquinho mais devagar, mas com energia, um pouco mais energizado do que do último encontro. Acho que eu consegui descansar um pouquinho melhor ao longo do dia hoje, então chego com a bateria um pouquinho mais carregada e curioso aí para nossa próxima bomba cognitiva. Simbora. Maravilha. Então, gente, vamos lá, né? Primeiro, deixar claro que hoje nós estamos aqui. Essa é a dinâmica, essa é a dinâmica do What the Fuck 3 Talks, tá? Que eu criei com a Celebrity Network. Ela não é do Pega Visão. Pega Visão a gente vai começar mais tarde, lá por umas 9h15, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Gente, então vamos lá. Quem aqui já tinha ouvido falar de web semântica? E se não ouviu falar, qual é a ideia que a expressão web semântica te traz na cabeça, né? Quem quiser começar, fica à vontade. Alô? Bom, a palavra semântica, eu não sei exatamente o significado, mas me vem na cabeça a questão é, da linguagem, do texto, da forma que a informação é passada, né? Recapitulando aí que informação foi
um tema que a gente conversou já também, então, para mim, é isso, assim. Qual é a semântica da web, né? Como é que as coisas são faladas e ouvidas e comunicadas. Não sei se eu estou indo pela direção correta, mas é isso que me traz na cabeça. Bacana, Pedro. Quem mais? Luciana, Dalila. Olha, Olha, se eu já ouvi. Ah, peraí, a Lu, vai, Lu. vai você, vai você, vai você. Tá. É, nunca ouvi esse termo, não. Inédito para mim. Mas semântica, já acessei quando conversei com jornalistas e tal. Então, é uma forma de linguagem mesmo, né? Utilização. Ô, Glória! Botocona que passou aqui, desculpa, gente, mas não tem jeito, né? É, é uma questão de linguagem, então, usando os signos, usando formas para a linguagem. É o que eu capto aqui no meu HD de informações sobre isso. Não pesquisei no Google aqui, não colei, e é isso que eu acho. Passo para a Lu, vai, Lu. É, semântica. Semântica está relacionada à linguagem, comunicação. Para mim é uma palavra super bonita, e aí eu tendo a colocar, não sei se é pelo mântica, se eu coloco um romântica junto. Eu acho que pelo som da palavra, pela imagem que ela tem, sei lá. Mas enquanto vocês estavam respondendo aqui, eu puxei no Google e vi que talvez ela seja um pouco mais métrica do que o romance que eu estava querendo acreditar nela, porque fala que alguns blocos básicos definem a semântica como um modelo de dados padrão, um conjunto de vocabulário de referência, um protocolo padrão de consulta. Então, o que eu achei aqui tem mais padrão do que o meu romance gostaria. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Ficou claro para vocês o que ela quis dizer, Pedro e Dalila? Acho que não, né? Acho que ficou tudo escuro que não sabem nem responder. Que Bom, ficou, o que eu captei aí é que a semântica, ela tem uma estrutura, logo ela aponta os padrões. É isso que eu entendi. Isso, foi isso que eu achei aqui. E talvez uma coisa que eu sempre fique buscando na Web3, na Web 3.0, é uma coisa um pouco mais orgânica, mais fluida, que eu acho que era inclusive um pouco disso que eu estava tentando falar com o Vini antes. Alguma coisa que seja mais fluida, com menos necessidade de criar vocabulário de referência, ou então protocolo padrão. É isso, de apostar que tem a questão do campo, né? Que existe um campo comum, que quando a gente está interagindo efetivamente nesse campo, existe a cocriação efetiva. Bom, enfim, é isso. Então tá. Então, interessante o que vocês falaram, né? Mas aí a gente está aqui diante de uma dupla bomba cognitiva, na realidade, porque a gente está botando dois termos que têm prefixos, né, diferentes juntos, é uma expressão, na realidade, né? Que é web, que é uma palavra que remonta à rede, mas que é uma palavra, né, de origem gaulesa inglesa, quer dizer, que é web, né, que é a rede, e semântica, né, que tem uma relação direta com a linguagem, com a formação de ontologias e epistemologias, né? Aí, quando a gente junta os dois, quem juntou os dois, quem criou o termo, foi um cara chamado Tim Berners-Lee. Vocês já ouviram falar de Tim Berners-Lee? Não, Não. Não é aquele Tim, Tá. não, né, da sensórica. Não é ele não, não é ele não. O Tim Berners-Lee, é, ele é o cara que participou, digamos assim. Ele não era um cypherpunk, né? Ele não chegava a ser um cypherpunk, mas ele era
ele participou da formação dos primeiros protocolos, né, de rede, em termos de infraestrutura tecnológica, nos anos 70 para 80, da chamada internet, né? Que veio se chamar, só que eram protocolos de comunicação entre dados, né? Entre pacotes de dados, vamos dizer assim. Que os informatas, né? Quem estuda a informação em termos tecnológicos, chamam esses pacotes de dados de informação, né? E ele foi um desses primeiros, um desses pioneiros nesse sentido, né? E aí, quando você pega a história do Tim Berners-Lee, né, você verifica que o entendimento dele sobre um conjunto de dados que gera a informação, olha, essa foi essa perspectiva dele, um conjunto de dados com a sua respectiva relação entre eles, né, que gera uma informação, que é a base, é o campo para a partir dela gerar, se produzir o conhecimento, né? Ele começou inspirado nos teares franceses do século XVI, como alguém que gosta de codar e programar, ele entendeu que tinha como pegar um pacote de dados, né, esses pacotes de dados todos juntos, todos relacionados, formavam uma ontologia, formavam uma base informacional, para que essa base informacional, né, ela pudesse ser entendível aos olhos humanos, entendi? Quer dizer, ela pudesse ser rastreável e entendível para os olhos humanos, né? Então, entre o que ele conceptualizou, vamos dizer assim, e entre o que veio a se tornar a web semântica, teve um caminho crítico que nós vamos explorar hoje. Tá? E aí, antes que eu fale de como esse caminho crítico se deu, vamos falar dos teares franceses do século XVII. Né? Tem um francês cujo nome não me lembro agora, que ele enxergou que se ele nada mais, antes de mais nada, ele era um inventor e um construtor, né? Ele enxergou que existia uma forma mais fácil de fazer o tear de tapeçaria, por exemplo, através de máquinas onde em vez de uma pessoa só passava meses, anos, né, fazendo o tear de um desenho numa tapeçaria, que ele podia como se fosse. Tem uma expressão em inglês que é punch. Quem já ouviu falar essa expressão punch card em inglês, né? Que são aquela cartelazinha e quando você entra no serviço, antigamente, né, você botava e aí você fazia uma marcação nela, né? E aí nele já tinha ali uns furozinhos dizendo, aqueles furozinhos já era o seu nome, já era onde você trabalhava, né? Os americanos chamam de punch card. Eu esqueci a tradução para o português, mas enfim. É Quer cartão falar, de Lúcio? ponto, é isso? É tipo É um cartão cartão de de ponto? ponto. É tipo um cartão de ponto. Só que nessa época não tinha um cartão de ponto. Então ele olhou que ele achava que ele podia produzir, né, uma superfície. Ele podia traduzir em pontos. Olha que interessante o insight dele. Ele podia pontuando, fazendo diversos tipos de pontuações, né? Vamos botar assim num papel para vocês entenderem, né? Uma superfície, mas vamos botar um papel. Fazendo diversos tipos de pontuações, ele conseguia traduzir através desses pontos, as coordenadas entre esses pontos, as relações entre esses diversos pontos, tá? Os, a, as, os, as coordenadas essenciais de um desenho, de um retrato, de uma imagem, né? Olha que interessante, né? E aí, se ele conseguisse desenvolver, que ele conseguiu desenvolver,
uma máquina para bater exatamente em cada ponto, com uma cor específica que representava aquela imagem, ele conseguia, com essa codificação, ele conseguia plotar a imagem, aquela imagem que estava na cabeça ou que estava refletida no quadro, naquela tapeçaria. Vocês entenderam? Então, assim, o que ele fez? Ele criou uma infraestrutura de pontos de dados, né? E o conjunto dessa infraestrutura de pontos de dados compunha uma informação. Essa informação era imagem. Então, o Tim Berners-Lee foi inspirado nisso que ele começou a imaginar que essa internet conectada de telefones, né? E originalmente de telefones, porque não tinha ainda fibra ótica e ainda não tinha um satélite, através de linhas de telefone, ela podia não só receber e emitir dado, né? Mas ela podia gerar uma camada de aplicações onde o conjunto de dados formava a informação e essa informação ela estaria sendo, ela teria uma coordenada, né? Essa informação teria uma coordenada para que toda e qualquer pessoa pudesse acessar aquela informação, aquela imagem, que podia ser uma imagem, no caso da internet, né? Da web. Podia ser uma imagem, podia ser um som, podia ser um vídeo. Deu para entender o que eu falei? Mais ou menos? Sim, deu. Eu entendi. Pedro, Derila? Deu, mas sempre é bom exemplificar É, visualmente, né? então, acabei de exemplificar. Na tapeçaria, ele pegava um papel vegetal, certo? Tipo um papel vegetal, e botava os pontinhos que eram relativos aos pontinhos da imagem que ele queria plotar na tapeçaria, certo? No caso da web, da internet, ele botava isso na forma de código. Quando ele escrevia o código, né, o código, as coordenadas do código, o código representava as coordenadas dos pontos da tapeçaria, o código que ele escrevia, né? E esse código, ele não só representava o conteúdo em si, a imagem, o som, o vídeo, mas ele representava também o que essa informação representava, qual era o significante dela, qual era o significado e o significante dela. Tá? E aí, o que ele começou a fazer esse trabalho mais para os anos 90, né? Dos anos 80 para 90, que é aí quando ele inventou o World Wide Web, né? Essa camada de aplicações, essa camada de informações diversas, de conteúdos indexados, né? Ele começou a pensar o seguinte: poxa, eu preciso gerar uma relação para que eu possa achar mais facilmente as informações, para que as informações possam se relacionar. Seria bacana eu conseguir gerar um código, eu conseguir gerar uma forma de codificação onde os próprios pontos interconectados, né, os próprios pontos dessa infraestrutura de internet interconectada, eles conseguiriam conversar entre eles, entendeu? Eles conseguiram ter uma linguagem onde a própria. Isso não é inteligência artificial ainda, gente, mas é uma das bases da inteligência artificial, onde os próprios pontos desse celular junto com esse notebook aqui podiam converter uma linguagem para conversar entre eles e reconhecer dados e pacotes de dados e informação. Ele estava sentindo falta disso. É isso que ele chamou de web semântica, ou seja, olha como é que está bem distante do que vocês imaginaram. Então, o que ele chamou de web semântica, na realidade, ele chamou naquela época de web 3.0, que não é web 3, tá? De web 3.0, ou seja, gerar uma linguagem de máquina para que as máquinas possam se entender e facilitar o acesso dos humanos. Pegou aí? Pera, dá um Sim. repeteco aí nessa parte aí dessa última frase, que deu um twin na cabeça. Não, a gente daqui a pouco vai ler alguns textos que eu separei aqui que vai explicar melhor tudo isso. Mas eu tô fazendo um atacado a explicação, tentando fazer da forma mais simples para vocês entenderem como o francês lá dos teares do século XVII
ele teve que recorrer a uma simplificação da complexidade que a informação representa para poder plotar na forma de dados, né, a imagem, a fotografia ou a imagem que estava na cabeça dele ou que representava um quadro na tapeçaria, correto? O Tim Berners-Lee, nos anos 80 para 90, fez a mesma coisa. Ele simplificou. Só que, no caso do Tim Berners-Lee, a preocupação dele era gerar uma linguagem onde os pontos interconectados de computador com computador, naquela época era computador com computador, não existia um celular ainda, né? E mal existia um notebook, né? De computadores, entre computadores, pudessem conversar entre si para poder localizar, correto? Poder localizar todo tipo de pacote de dado e, com isso, no que localiza todo tipo de pacote de dados, você está localizando, no conjunto deles, uma informação. Essa informação, eles, na linguagem, que a gente vai ler daqui a pouquinho, nessa linguagem de máquina, essa informação representa um recurso, né? Um recurso. E esse recurso que permite com que se tenha que facilita a navegação por esse mar de pacotes de dados, esse mar de informações, esse mar de todo tipo de conteúdo, entendeu? Então, ele estava achando que, na medida que fosse ter mais gente, mais complexidade, muito mais informação, se a gente não criasse uma semântica, uma linguagem semântica para que as máquinas se falassem, para que os protocolos se falassem, né, a gente não ia conseguir encontrar nada na internet. Não adiantava o Google inventar o buscador. Quer dizer, o Google já tinha inventado o buscador, o Alta Vista já tinha buscadores, mas demorava muito para encontrar porque não tinha uma linguagem. Tipo assim, os protocolos tinham que bater, os protocolos de informação, os pacotes de dados tinham que buscar todas as máquinas para ver quando é que uma coisa casava com a outra, entendeu? Para que aquela informação ficasse visível enquanto você estava buscando na internet, né? É mais ou menos isso. Vamos lá, vamos ver se eu consegui dessa vez. Berlila? Dessa vez ficou mais claro. Para mim, né? Luciana? Pedro? Oi. Não, tá, para mim tá ok também. Pedro? O que eu entendi do que você falou é que ele criou ali um sistema de categorização, digamos assim, a nível de comunicação entre as máquinas para facilitar que elas encontrassem semelhanças, né? Então, estava vislumbrar a imagem inteira, digamos assim, carregar todo o arquivo através de um mapa muito mais simples, que já era possível fazer esse match para fazer essa conexão. Foi isso que eu entendi. Isso aí. Só que é o seguinte, vocês imaginam o seguinte, vamos tentar botar isso num exemplo mais concreto. Todo mundo aqui já ouviu, já usou de alguma forma, ou pelo menos já soube dos famosos mapas, né? Do quatro rodas, ou as páginas amarelas, correto? Ou seja, tanto páginas amarelas quanto os mapas de quatro rodas são mapas, não é isso? São vários tipos de mapas. Mapas de locais, mapas de regiões locais, mapas de ruas, né? mapas, mapas de serviços, de produtos. Né? Então, esses mapas, né, eles representam as linhas de código. Eles representariam linhas de código para essa linguagem semântica, vamos dizer assim, para o Tim Berners-Lee, correto? Aonde, em vez de quando você vai fazer a busca por uma determinada informação, em vez daquela busca sozinha, né, ela ter que bater em cada, em cada máquina, vamos dizer assim, em cada IP, né, em cada protocolo de internet, para entender aonde o par daquele pacote de dados se encontra, correto? Aonde o endereço, né,
aquele endereço, ou aquela região, né, ou aquela rua se encontra, né, ele gerou uma linguagem que é como se fosse o ar, né, como se fosse a água do aquário do peixe. Ele gerou uma linguagem. Essa linguagem ela permite, em termos ontológicos e relacionais, facilitar com que as máquinas conversem entre si e localizem mais rapidamente, correto? Aquele pacote de dados que vai conversar com outro pacote de dados que vai dar origem à informação, que é o conteúdo, né? Seja qual conteúdo for, para você poder acessar ele. Entendeu, gente? Ficou mais claro agora? Sim. Beleza. Então tá, aí vocês podem perguntar, mas Vinícius, por que que isso, por que que a gente está conversando sobre isso? Porque a forma a forma como a semântica da Web3 está sendo, digamos assim, criada, ela é muito diferente da semântica da Web 1, essa primeira web do Tim Berners-Lee, que é diferente da semântica da Web 2, que é essa web que nós estamos usando agora. Possuem semânticas e conversas entre máquinas diferentes. Entendeu? Claro que a gente hoje aqui não vai entrar no detalhe de cada uma delas. Isso pode até fazer parte de uma exploração que a gente pode colocar para o Pega-Visão. De repente, se a gente sentir lá no Pega-Visão que vale a pena a gente aprofundar para entender um pouquinho melhor as diferenças entre as linguagens semânticas de cada uma dessas webs, de cada uma dessas internets, a gente faz. Mas hoje aqui é para deixar vocês ligados, conscientes e atentos de que essas diferentes semânticas, elas, para essas da Web 1, né, do Tim Berners-Lee, lá dos anos 90 para 2000, a Web 2, no meio dos anos 10 para cá, né, e da Web 3, né, dos anos 2010 para cá, né, é, elas são internets diferentes, elas não são a mesma internet porque elas possuem uma linguagem semântica diferente. Elas fazem indexação de pacote de dados, informação para geração de conhecimento de forma diferente. Deu para entender isso, gente? Deu para entender que é Sim. diferente, mas não consegui entender. Pode falar, Pedro. Deu para entender que é diferente? Oi. Acho que a minha internet deu uma cortada. Deu para entender que é diferente, mas não deu para entender qual é a diferença ainda. Sim, Mas eu acho que eu tô pegando o conceito. a gente vai chegar lá. Eu não sei se hoje a gente vai chegar lá. A gente vai botar o pezinho na água hoje, com certeza, absoluta. Mas eu queria, antes de prosseguir, entender se o que eu acabei de falar ficou claro para você, Luciano e Deruílo. Sim, ficou claro para mim. Eu tô na mesma pegada do Pedro. Uhum. Então vamos lá. Então, gente, antes de eu falar das diferenças, né, vamos primeiro entender o que o Tim Berners-Lee, afinal de contas, deu vida. Ele não deu vida disso sozinho, tá? Ele deu vida com outras pessoas. Primeiro, eu vou ler aqui para vocês, tá, uma frase, né, que ficou famosa dele, para quem acompanha, né, para os nerds, vamos dizer assim, né, que ele falou quando ele, em 1999, ele começou a fazer essa pesquisa, né, e ele deu uma espécie de entrevista para Scientific American, né, que, aliás, que foi onde ele publicou a proposta, né, da web semântica. E interessante que ele publicou a proposta da web semântica, que acabou servindo, né, que acabou de fato servindo de base para essa web que nós usamos hoje, foi a base referencial dessa web que nós estamos usando, ainda estamos usando hoje, essa web massiva, né, que inclui aí 4 bilhões de seres humanos, foi justamente no ano de 2001, né? Ou seja, nós não tivemos uma odisseia no espaço em 2001, mas já tivemos uma odisseia no espaço informacional, né, da nossa espécie, entendeu? Com a web semântica. Então, ele disse o seguinte:
tem um sonho para a web, no qual os computadores se tornam capazes de analisar todos os dados da web, o conteúdo, as ligações e as transações entre pessoas e computadores. Uma, abre aspas, web semântica, fecha aspas, que torna isso possível. Ainda não surgiu, mas quando isso acontecer, os mecanismos do dia a dia, do comércio, da burocracia, da nossa vida cotidiana, serão tratados por máquinas, a falar com máquinas. Os, abre aspas, agentes inteligentes, fecha aspas, que as pessoas, que as pessoas falam, né, conversam, falam sobre há muito tempo, vão finalmente se materializar. Fecha aspas. Tim Berners-Lee. Vocês entenderam qual é o que ele estava enxergando de futuro? O que é essa camada, esse framework de linguagem, né, semântica, no que gerasse de conversa entre as máquinas poderia representar, vamos dizer assim, para agilizar o acesso à informação, né, a pacotes de dados diferentes, à informação e para o incremento de conhecimentos. Deu para vocês entenderem mais ou menos o que ele quis dizer com essa frase? Eu me peguei na questão do conseguir fazer isso simultaneamente em todos os lugares. Isso me fez pensar numa coisa de computação quântica. Pois é muito interessante, gente, porque na realidade, quando o Tim falou isso, né, é, ele tava imaginando, ele não estava falando de inteligência artificial ainda, repara que ele não faz nenhuma relação à inteligência artificial, ele não estava falando de máquinas capazes de aprender umas com as outras, que em inglês chama-se machine learning, né, que é uma coisa que veio depois, né, embora já houvesse estudos sobre isso, nos anos 90, etc., mas era uma coisa muito no campo teórico ainda, menos experimental, né? Ainda não havia ainda não havia na ficção científica, mas ainda não havia nas ciências de fato uma interrelação entre o campo de robótica, por exemplo, com o campo de tecnologia da informação, né? Isso estava começando a se cruzar, né? A robótica com a tecnologia da informação, por exemplo, que aí dá origem do ciborgue, né? Dessa coisa do conceito do ciborgue, né? É, Ao mesmo tempo, ciberneticamente falando, né, a gente estava ainda no nascedor, ciberneticamente falando, de tratar a informação como tecnologia, né? Tratar a informação não apenas como não apenas como vinha sendo tratada até então, né? Como com uma base para gerar conhecimento, né? Uma vez que você tem acesso à informação, você entende o que é aquilo é informação, você em cima disso você gera toda uma bases diferentes de conhecimentos em cima disso, né? Você gera bases de conhecimento em cima disso. Então, mas nunca tinha se entendido que a informação em si ela pudesse ela pudesse ser o seu próprio ambiente, entendeu, gente? Ciberneticamente falando, ela ser seu próprio ambiente. E nesse próprio ambiente cibernético, né, esse ciberespaço onde a informação habita, o dado a informação habita, você pode programar semânticas diferentes, onde uma semântica, e são semânticas para que as máquinas que fazem parte, que conversam nesse espaço cibernético, né? As conversas que eu digo, o entendimento protocolar entre uma máquina e outra possa agilizar, né? Para que você possa acessar informações diferentes, correto? Então, esse tipo de pegada que ele estava tendo era uma pegada onde os protocolos, os códigos dos protocolos que foram gerados, certo? Para que facilitasse nós fazermos o registro, sabe,
do conhecimento da nossa espécie, das sociedades, das culturas, né, nesse espaço cibernético, né, facilitasse a integração desses conhecimentos, desses diversos tipos de conhecimentos humanos como nunca houve antes. Ou seja, a ambição do Tim Berners-Lee era que o cyberspace, o espaço cibernético, fosse esse outro ambiente que não é um ambiente natural, não é um ambiente da natureza, e também não é só um ambiente da imaginação humana, da nossa espécie, mas é um ambiente, esse ambiente cibernético, né, um ambiente da informação, aonde a gente podia cruzar, interrelacionar, né, como nunca antes a gente tinha feito, todo tipo de campo de conhecimento para a gente gerar mais conhecimento e mais entendimento sobre a nossa complexidade e sobre a complexidade da vida e da natureza. Essa foi a intenção do Tim Berners-Lee, entendeu, gente? A intenção dele foi até, vamos dizer assim, foi nobre, né? Mas não é exatamente isso que aconteceu. Deu para entender o que eu falei? Sim, a intenção de integrar, né, campos ainda não tão expostos, para expor para todo mundo e vamos ver o que que dá. Mas o legal dele é a força da imaginação, né? Ele projetou a imaginação dele, ainda bem que ele expressou isso. Isso. Luciana, Pedro. É, vendo os cartoons aqui de TH, e ouvindo um pouco, que se na verdade ele está propondo um tipo de, quer dizer, do jeito que eu estou ouvindo aqui, de um abastecimento de informação e a comunicação entre essas informações, que naquele momento era uma coisa e hoje é o que a inteligência artificial faz. Essa aplicação ela fica para tudo. É isso? É, Faz sentido ou não? faz sentido, mas vamos exercitar a escuta empática aqui, como a gente fez no camp com o Pedro, né? É, nós vamos chegar lá, mas nós não chegamos ainda, nós estamos ainda longe, nós vamos chegar lá, hein? Nesse lugar que você Ô, chegou, Vini, Luciano. Fala, Pedro. ô, Vini, Fala. você falou que, apesar da proposta dele, a gente não chegou no lugar onde ele vislumbrou, né? O que que aconteceu no caminho, aonde estamos e para onde deveríamos estar indo? Exatamente. O que Pergunta. aconteceu no caminho foi justamente o Vale do Silício. Foi justamente o Vale do Silício americano, o que aconteceu no caminho, né? O que aconteceu no caminho foi que, junto com essa parte de software, não é isso? De software, junto com essa parte de tudo isso que o Tim Berners-Lee está trabalhando é software, certo? É linguagem de código para você conseguir programar e operacionalizar um código. Ele programa e operacionaliza diversos tipos de operações, seja lá do que for, né? Inclusive de coisas físicas, né? De coisas materiais, de hardware, né? Mas, para tanto, ele precisa ter uma base para operar isso. Essa base para operar isso, por enquanto, quer dizer, agora não, recentemente, mas por enquanto, ela tinha que rodar em placas, que são coisas materiais, e ela tinha que rodar em placas de silício, né? Daí o Vale do Silício, né? E o silício é um elemento ótimo para você poder fazer a transmissão de, 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 de feixes de energia, né? Porque, na realidade, informação é energia, certo, gente? A gente conversou sobre isso semana passada. Informação é energia, né? Então, o que acontece? O desenvolvimento de placas capazes de processar cada vez mais informação, correto? Para que esse software que ele estava compondo pudesse rodar, foi tão crucial, tão importante quanto. E nesse sentido, como
interessante, né? A pesquisa do software, ela se deu no campo universitário, vamos dizer assim, acadêmico universitário, né? A pesquisa do software, do código, a projeção da informação, correto? A ambição científica, vamos dizer assim, por trás dessa busca do Tim Berners-Lee, né? A ambição científica, né? A pesquisa do código. Mas o desenvolvimento do hardware, do maquinário, dependia de capital econômico intensivo. Entendeu, gente? Dependia de capital monetário, capital econômico intensivo. Para você poder desenvolver a placa, para poder desenvolver o chip, para poder desenvolver os computadores. Então, o que aconteceu? Para que a Web 2, né, ela pudesse se tornar o que ela se tornou, o Vale do Silício, com todos os seus capitalistas de risco, entraram em campo. Então, o que eles fizeram? Eles, em vez de explorar o ciberespaço como um espaço novo, um espaço informacional, um ambiente informacional, onde a gente podia repensar as nossas relações, a gente podia repensar nossa relação conosco e com a natureza, com as outras espécies, repensar o que é riqueza. O Vale do Silício simplesmente projetou a sociedade que somos no ciberespaço. Ou seja, todas as startups e os negócios que surgiram a partir do Vale do Silício foram para virtualizar a competição que já existia na sociedade capitalista, que já existia na forma como nós somos, e para simplesmente colocar online ou de forma virtual o comércio, a indústria, os governos. Deu para entender, gente? O movimento. O porquê que a Web 2 acabou não sendo aquilo que o Tim Berners-Lee achou que ela podia ser? Peruíla, Luciana, Pedro. Captei. Por conta desse capitalismo selvagem, destruidor, não rolou o que ele projetou. Tiago, boa noite, seja bem-vindo aí. Estamos no finalzinho do What the Fuck 3 Talks. Boa vida. Você chegou no primeiro momento, que é o What the Fuck 3 Talks. Depois você chegou antes, você chegou bem adiantado, digamos assim, para o Pega a Visão Camps, para o Feedback Loop, mas você chegou no finalzinho do What the Fuck 3 Talks. Então, vamos lá. Luciana, Pedro. É que, assim, na minha visão, é, essa característica, né, do capital, digamos assim, cooptar tudo e destruir, digamos assim, uma perspectiva não geradora de lucro da coisa, pode ser, pode ser apontado como problema de qualquer coisa, assim, sabe? Eu queria entender, na real, tá, beleza, mas essa pessoa que teve essa visão, então ele vendeu a ideia para as empresas do Vale do Silício, Não, as não, empresas não a ele capacidade. desenvolveu isso de forma aberta, como código aberto, open source, entendeu? Todo o desenvolvimento estava sendo feito de forma aberta para a humanidade. Ele não patenteou isso. Entendeu? Continua, Pedro. Tá, e tá aberto ainda, então. Está aberto, está tudo aberto. Tá E aberto. então, é porque essas coisas são feitas de pessoas, né? O dinheiro ali, bem, tem os estudos, tem os equipamentos caros, mas foram pessoas que construíram isso. As pessoas não conseguem levar à frente essa ideia que está aberta aí para qualquer um pegar e Vamos, levar. vamos dizer que a Web3 tem o potencial para fazer isso. Vamos dizer isso, por enquanto. E a gente vai explorar isso com Entendi. certeza aqui no WTF 3 Talks e ainda mais no Pega Visão, né, Camps. É legal. Luciana, A minha questão. Desculpa, vai, desculpa. mas fala aqui, pode falar, pode falar. Não, é só porque, só para explicar o meu raciocínio, era justamente isso, assim, que, pô.
Alguém com certeza tentou fazer de outra forma, né? O que que aconteceu nesse caminho também? Exatamente. Código aberto. Exatamente. Bom, vamos Exatamente. lá, vamos descobrir. Luciana? Oi, a minha, enfim, o sentimento é um pouco. Bom, enfim, tem uma confusão aqui, porque é o seguinte: quando foi feito esse cartão da máquina de tear, eu acho que ele tinha um objetivo de fazer mais rápido. Então, de poder fazer tear mais rápido, mais teares, com Fez desenhos parte da lindos e tal. Revolução Industrial. Isso, isso. Ele entra no capitalismo e é o código binário. Hum. Um código binário, porque o cartão é ó, furo sim, furo não, dois furo não, furo sim, entendeu? É bem isso. Então, e ele entra nessa coisa industrial. Talvez o que o Berners-Lee estivesse trazendo, ainda mais com código aberto, é o que a Web3, quer dizer, aí eu vou repetir o que eu já falei ali atrás, é o que a Web3 está trazendo, uma ideia de ser uma coisa descentralizada. Embora essa reunião de dados facilite uma pesquisa, né? Eu coloco as informações, quero comprar uma passagem para Paris e gastar R$ 3.000, e aí ele consegue selecionar para mim as informações de alguma forma, né? Ele consegue trazer o desenho dos dados, pontos que eu estou levando. É, não sei, não sei, talvez não tenha ficado claro para Não, mim, não, não, fica aonde em não entrava o capitalismo, Não, entendeu? não, eu não estou fazendo uma crítica aqui ao capitalismo, tá, gente? Eu tô explicando o seguinte: o que eu estou querendo dizer é que, dado o contexto da época, correto? Dado o contexto da época, dado o potencial que esse espaço cibernético informacional ele tinha diante de si, foi quase irresistível a gente não fazer a gente fazer a transposição da sociedade que somos para esse ambiente virtual. Entendeu? Foi quase irresistível. Não que isso seja negativo, isso seja ruim. Eu sou até daqueles que acham que, uma vez que nós passamos por essa experiência e vimos aonde chegamos com ela, nós agora temos muito mais capacidade crítica de, diante de uma outra semântica de internet, né, que é a Web3, fazer diferente. Vocês concordam? Quer dizer, então, o que eu quero dizer é isso. A gente agora tem já a vivência, né, dessa Web2 corporativa que nos produtalizou, não é isso? Dessa Web2 que tem algoritmos poderosíssimos, né, que gera polarizações constantes, porque isso, né, pelo modelo econômico existente, né, de Facebooks e de Twitters, é onde dá mais retorno para os investidores, enfim, isso tudo vocês sabem, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: foi necessário, de repente foi até interessante termos tido a experiência de fazer isso, né, para que a gente agora possa, assim, resgatar e contemplar, né, o horizonte do que a gente pode fazer como futuro hoje de uma forma totalmente diferente, como você está vendo sendo feito até agora. Entendeu, gente? Então, o potencial que a Web 3.0 ou Web semântica, que ela foi chamada de Web 3.0 pelo pessoal na época, tá, gente? Não Web 3, mas Web 3.0. O potencial que a web semântica tem, que a web semântica da Web 3 tem, para que a gente possa tratá-la como a gente possa resgatar esse sentido de nós nos nós ressignificarmos nossas relações, né? em todos os níveis, de todas as formas, como sociedade. O potencial da gente conseguir fazer isso hoje é infinitamente maior do que o potencial de fazer isso na passagem do século XX para o XXI. Porque, porque o jogo já estava dado. Né? O jogo de fazer da gente se virtualizar como sociedade na chamada Web 2, esse jogo já estava ali dado, era muito fácil jogar esse jogo. Entendeu, gente? Posso tirar uma dúvida aqui? Sim, querida. É o seguinte, que na verdade, assim, enquanto você está
falando, eu também estou procurando aqui para tentar aprofundar no tema, né? Então, na verdade, tem um texto aqui que está esclarecendo que a web semântica, do jeito que ele idealizou, é uma coisa que, como você explicou, não existe ainda, quer dizer, não existiu até esse momento, e eles deram o nome de web sintática para aquilo, e que a web sintática ela foi desenvolvida para ser entendida pelos usuários, e a semântica vai ser para que as máquinas se conversem. Então, é o que a gente está falando da inteligência artificial mesmo, na forma de agente e, inclusive, podendo até entender, interferir. Aí eu não sei se o algoritmo, por exemplo, ele entra nisso. Se o algoritmo Não, que não. vai... Algoritmo é um bundle, é um combo. O algoritmo é um combo de protocolos, entendeu, Luciano? O algoritmo Tá, não é a mesma coisa que o protocolo. São coisas diferentes. É, tá. então, o Mas a web algoritmo. semântica, a gente pode dizer, então, que agora ela vai poder ser mais aplicada com inteligência artificial, é isso? É o que a inteligência artificial Não, está não, fazendo? eu não quero. Eu acho que é importante a gente ir devagar com a tocada da nossa exploração aqui, da explosão, né, controlada dessa bomba cognitiva, porque tem muita coisa para a gente explorar aí, entendeu, querida? Entre aonde você está falando e aonde você está vislumbrando que é o potencial, o que já está, né, se tornou o lugar Aham. comum, né, da chamada Web3, para o que efetivamente a gente pode, efetivo e criticamente, a gente pode fazer com a Web3, né? Uma vez que a gente tem a consciência da semântica, que a semântica dela, isso que eu vou falar para vocês, a semântica da Web3, galera, está em aberto. Os primitivos dessa semântica não foram colocados ainda. Olha que bonito isso. Ou seja, todos nós aqui temos capacidade de nos tornarmos o Tim Berners-Lee culturalmente falando, não tecnologicamente, não em termos de linguagem, de dados ou código, mas a gente tem a possibilidade de fazer isso. E a gente vai entender isso melhor um pouco mais para frente. Entendeu? Pô, Bem, eu adoro esse negócio fala. pioneiro. Você adora esse negócio pioneiro? Então, Então, gente, só eu vou ler posso, aqui. posso fazer só um Fala. resumo rápido? Então, na verdade, existe, que talvez isso eu não tenha captado ainda, existe na web semântica um conceito filosófico que a gente não alcançou ainda, Sim, tecnologicamente. sim, sim. E não alcançou tecnologicamente porque não houve uma alteração, uma mudança de comportamento na sociedade que pudesse compreender, ou que pudesse usar essa web semântica, quer dizer, como a gente falar de web descentralizada, mas um uso de uma expressão, como é que eu posso dizer, de um significado profundo para isso, que realmente mudar paradigmas, mudar a forma de relacionamento, se Ex- compreender, é isso. Isso aí, isso, Luciano, você pegou uma essência muito bacana. É isso aí. Repara, é, lá atrás, de 1999 para 2001, quando em 2001 o Tim Berners-Lee, junto com outras pessoas, publica o paper da web semântica para então Web 1, Web 1.0, né? Criando essa linguagem para que as máquinas, os computadores pudessem conversar entre eles, para facilitar o acesso no campo informacional, né? No campo cibernético, por nós, né? Isso era alienígena para todo mundo. Que era o seguinte: ninguém entendia disso. Existiam pouquíssimos seres humanos no planeta que conseguiram entender aquele paper que ele publicou na Scientific American em 2001. Ou seja, quando eu digo pouquíssimos, eu estou falando de dezenas, se não se bobear, de centenas. Quer dizer, no máximo centenas, não chegava a milhares. Ou seja, o que eles estavam sintetizando, olha como é que a síntese é importante. O que eles estavam sintetizando naquele paper como visão desse campo informacional cibernético, né, que ele chamou de web. Essa palavra foi ele e as pessoas que criaram web, né, essa rede, esse campo cibernético, né? www, ele que criou também, né? É isso. Exatamente. O World Wide Web é do Tim É Berners-Lee. dele. Tá. Exatamente. O World Wide Web é essa camada cibernética, essa camada, esse ambiente
esse ambiente informacional cibernético de pacotes de dados e informações na forma de aplicativos, certo? Na forma de aplicativos, de aplicações, não de aplicativos. Aplicativos estão muito relacionados a celular, né, que veio depois, mas de aplicações, de serviços, de serviços de busca, serviços de indexação, daí por diante. Então, quando ele publicou isso em 2001, na Scientific American, pouquíssima gente no planeta conseguia entender o que ele estava escrevendo ali. Então, o peer review, quer dizer, a revisão daquele era basicamente feito por aquela turminha, né? Pela turminha do MIT, de Princeton, da galera que estava ligada naquilo. Basicamente, europeus e americanos. Né? Basicamente. Né? Então, poucos europeus e mais americanos nesse sentido. Né? Então, isso que é importante sinalizar. Então, por quê? Porque agora nós nos tornamos, nós semanticamente, nós absorvemos culturalmente a semântica da internet. Ou seja, nós absorvemos cultural e comportamentalmente a semântica da internet. Então nós temos a capacidade de gerar crítica com relação a essa semântica. Porque esses algoritmos poderosos da chamada Web 2, né, que está aí ainda, estamos usando ela aqui agora, nesse momento, né? Ela está embebida na nossa vida no dia a dia. Nós nos tornamos seres cibernéticos. Nós não éramos seres cibernéticos, nós não estávamos cibernetizados como estamos hoje. Então, como seres cibernéticos, agora, a gente tem a capacidade de olhar para essa emergente Web3 e pensar e co-criar outra semântica para ela. Ou seja, a gente tem... E agora de uma forma cultural, conversando com a tecnologia. Porque cada vez mais vamos precisar de menos pessoas que saibam fazer código. Porque aí sim que entra o que você está falando, Luciano. Com a inteligência artificial, os tipos de inteligência artificial e com as máquinas aprendendo entre si, com esse machine learning, né? A gente, por exemplo, se você pegar o chat GPT ou GPT-3, você consegue gerar qualquer tipo de conteúdo, essa inteligência consegue gerar qualquer tipo de conteúdo numa fração de segundos. Uma tese de doutorado, você escolhe isso agora, nesse momento que a gente está conversando aqui. Né? Então, o que acontece? Então, nós hoje conseguimos olhar para isso de forma crítica. Ok, ainda somos poucos nesse sentido, tá, Luciano? Não somos muitos. Mas hoje nós não somos dezenas ou centenas de pessoas. Hoje, pode dizer que nós somos aí nas centenas de milhões de pessoas que têm essa crítica, essa criticidade. Não bilhões, mas são centenas de milhões. Então, nós temos o potencial de olhar para a Web3 e criar, dar vida aos primitivos dessa semântica de uma forma muito inimaginável para o Tim Berners-Lee lá em 2001. Uhum. Interessante, né? Até muito. Eu estou tentando ver se acho o texto. Eu achei o texto dele em inglês, mas como meu inglês não é um super Tá, apocalipse. eu quero ler para vocês aqui uma coisinha rápida, Quero que a ler gente o já está indo, original, o texto dele, o que ele escreveu mesmo. Deve ser bem legal. que a gente está aqui Bom, para o finalzinho. A gente já está aqui para o finalzinho, gente, do What the Fuck 3 Toques de hoje, né? Esse link aqui eu vou deixar disponível para vocês poderem conferir como um todo, tá bom? Assim como outros links que eu vou deixar no chat aí. Então, vamos lá. Web Semântica, né, que é o capítulo 4 aqui desse documento. Em 2001, Tim Berners-Lee, James Handler e Ora Lassila publicaram um artigo na revista Scientific American, onde lançam as bases da web semântica. Nos capítulos anteriores deste guia, vimos que a web de documentos, anos 80, eles não botam aí mais, anos 80, tá? Evoluiu para uma web programável, anos 90. Web de documentos, ou seja, pacotes de dados, correto, gente? Os pontinhos lá do cartão da tapeçaria, da maquinária de tapeçaria, evoluiu para uma web programável, ou seja, se criou uma linguagem de programação para essa web de documentos, certo? E a crescente oferta de aplicações que executam tarefas que manipulam dados publicados nas mais diversas formas nesse ecossistema de dados na web. A ideia de agregar semântica a esses dados
visa facilitar o entendimento e a interoperabilidade dos dados nesse universo de informações heterogêneas, publicadas nos mais diferentes formatos e com os diferentes protocolos de acesso. Os blocos básicos que definem a web semântica são, primeiro, um modelo de dados padrão. Um modelo de dados padrão, ou seja, o punch card, né? O cartão lá o furinho lá da tapeçaria. Um conjunto de vocabulários de referência, ou seja, ontologias, né? Para interligar uma coisa com a outra. E um protocolo padrão de consulta para fazer navegação, para você poder achar, né? Esses modelos de dados, através de vocabulário de referência, esses modelos de dados diferentes. Né? A web semântica busca facilitar o processo de comunicação entre os diversos participantes do ecossistema, de forma a criar um modelo mental comum, minimizando a possibilidade de ambiguidades e facilitando, assim, o trabalho necessário para o desenvolvimento de aplicações que manipulem as diversas fontes de dados. Eu vou parar aqui, porque daqui ele vai começar a falar do RDF, o modelo de dados, e aí, embora eles aqui não entram exatamente no grau de tecnicalidade grande, dá para entender direitinho o que eles estão explicando aqui. Mas isso aqui eu vou compartilhar com vocês. Mas com essa leitura, agora que eu fiz dada a explicação e com a leitura, deu para entender como a criação da web semântica ela é um momento onde nós literalmente damos vida, geramos um ambiente, geramos um container, né? Um container, vamos dizer assim, geramos um container para que o que a gente considera informação possa habitar, que é esse ciberespaço, né? Esse cyberspace informacional. Deu para entender isso? Deu sim, Vini. Assim, confesso que é complexo, porque envolve também uma noção tecnológica de como a coisa funciona, digamos assim, mas conceitualmente fez sentido para mim. São pensamentos bem interessantes mesmo. E, assim, me deixa curioso sobre o que vem a desdobrar a partir disso, né? Queria ver aí o que o pessoal do MIT está pensando em 2023. Druila, Thiago. Thiago chegou depois, mas vamos lá, de repente o Thiago conseguiu pegar um pouquinho do bonde aí. Deu uma clareada, assim, mas também fiquei mais curiosa depois que você leu o texto, principalmente nesse ponto, como funciona. Mas entendi também que tem uma questão. Na verdade, o que você falou quando você falou assim: ah, não vai ter mais pessoas para criar códigos. Vai existir quais pessoas? Pessoas que estão, né, que somos, na verdade, cibernéticos, que vamos é, criar ou talvez expor o nosso comportamento mais humanizado, seria isso? Ou eu confundi É, tudo? não, querida, é isso mesmo. A web semântica a potencial web semântica da Web 3 que está emergindo aí, planeta fora, somos nós. Ou seja, ela é essencialmente mais cultural do que tecnológica. Porque, tecnologicamente, nós já somos cibernéticos, nós nos tornamos seres cibernéticos, né? De 2001 para cá. Nós já somos seres cibernéticos. Né? Então, na realidade, os primitivos que vão ser cocriados potencialmente que podem ser cocriados dessa Web3 que está emergindo, eles estão menos relacionados ao desenvolvimento de código ou de tecnologia de código, porque o código está em todo. O código virou lugar comum. Vocês concordam comigo que o código não era lugar comum na época que o time fez a publicação, né, da web semântica na Scientific American em 2001? Não era lugar comum. O código virou lugar comum. Né? O código virou base de pacote de dados. Então, hoje nós conseguimos, com um pacote de dados
que podem conversar entre si, conversam entre si, por exemplo, com essa tecnologia de inteligência artificial geral, né, do chat GPT. Elas conversam entre si de tal forma que elas conseguem dar vida a qualquer tipo de documento, qualquer tipo de website, qualquer tipo de aplicação, qualquer coisa que você quiser. Então, a necessidade de entender o código fica menos relevante e a necessidade de a gente compreender que agora a gente tem uma oportunidade, de fato, da gente criar uma semântica cultural para a internet, onde nós não somos produto, nós somos o co-criadores dela. Essa oportunidade está acontecendo aqui e agora. Ave Maria, que coisa linda! Estou consciente desse processo. Só que hoje, só em 2001, eram centenas de pessoas que sabiam disso, no máximo alguns poucos, algumas mil e poucas pessoas. Hoje, nós somos centenas de milhões de pessoas. Ainda não somos 8,5 bilhões. Ou seja, dos 5 bilhões que são produtos e são usuários dessa Web 2 corporativa, né, consumista, né, tem, digamos aí, 10%, tem aí pelo menos uns 5% dela que estão conscientes do potencial dessa Web3. E dessa Web3 ser um espaço de cocriação de novos códigos culturais, né? De novos comportamentos culturais, de a gente ressignificar o que é riqueza, né? Riqueza e sociedade. Né? Então, é por isso que eu sempre falo que a Web3 é muito mais do que essa primeira manifestação que está tendo de mercado de cripto, né? Com essa tecnologia de blockchain, etc. Porque isso ainda é muito Web 2, é como se fosse um fork, né, da Web 2. Os primitivos desse tipo de Web 3 está aí fora ainda é muito Web 2. Então, nós estamos diante da oportunidade de criar os primitivos culturais e tecnológicos da Web 3, entendeu, gente? Está só começando. Então, com isso, nós terminamos a explosão, a explosão cognitiva Eu da tenho uma coisa bomba para dizer. da bomba de hoje, né? Para a gente falar de web semântica. Agora, vocês perceberam como é que nossa espécie conseguiu, desde que entendeu que o fogo podia ser sustentado, né? Fogo. Nós não criamos o fogo existe na natureza. Desde que a gente criou o conceito de tempo. Isso é uma coisa que nós criamos. O conceito de tempo não existe na natureza. Desde que a gente criou a roda, eu posso dizer que a criação da web semântica é a síntese da criação desse ciberespaço e nós nos transformarmos nesses seres cibernéticos, né? E que aí sim a gente pode estar criando, né? A gente pode estar, através desse espaço cibernético, onde o programável pode fazer o trabalho pesado, né? O trabalho mecânico, vamos dizer assim, o trabalho industrial, a gente vai ter espaço de realmente retomarmos as nossas origens imaginativas e criativas, né? De nós cocriarmos, recriarmos, cocriarmos, ressignificarmos a sociedade que somos. Né? Mas fala, Gabriela, querida. Você falou assim, os primitivos da Web3, eu deu vontade de fazer assim, ó. Uga, uga, cheguei. Muito bom. Posso só, quer dizer, eu estou puxando o paper aqui deles para dar uma lida também para aprofundar mais, mas para mim assim, reverberou muito isso que você disse agora no final, é porque eu sempre fico pensando, a máquina está vindo para facilitar a nossa vida. Se é para facilitar, é, o, o que a gente, de que forma que a gente pode usar o tempo com a facilidade que a gente está recebendo da máquina? Quer dizer, então você me deu uma resposta bem legal aí, que é para a gente poder voltar a ser criativo, fazer conexões. ah, Porque, na verdade, no fundo, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia, de alguma forma, já só está reproduzindo aquilo que a gente já é.
E só que está tudo com uma velocidade tão grande que eu nem sei se eu estou conseguindo ser clara, Tá? mas o que a inteligência artificial está trazendo, por exemplo, esse programa artificial que tem aí, que eu, da CG, sei lá, esqueci como é que é a sigla. Eu tenho um amigo que é advogado que está assustadíssimo, porque ele se comunicou com a máquina, pediu para ela fazer contratos, fazer documentos, e falava, por favor, não esqueça de considerar a lei tal, a lei tal, a lei tal, e viram contratos que o cara está arrepiado, eu não tenho mais emprego. Ele está realmente super assustado, porque a perfeição da documentação que veio foi incrível. E aí eu Sim. falo para ele, não, mas se você está ganhando tempo aí, é porque está tendo espaço para você usar esse outro tempo de alguma outra forma. Isso Veja, aí. coloca o teu melhor para fora e descobre por que que você está ganhando esse tempo. Primeiro que você já é bom fazer perguntas, você sabe que pergunta fazer, você sabe qual a legislação que tem que contemplar no contrato que está pedindo. Já ganhou um tempo de redigir o contrato. Então pensa de que forma que você vai usar esse tempo, né? E é isso que eu fico pensando. A gente está ganhando um presentaço para reaproveitar nosso tempo, para olhar de uma nova forma para o nosso tempo. Bom, Isso aí, querida. Muito bom. Excelente síntese, Luciana, querida. Excelente síntese. Gente, então, estamos finalizando aqui o WTF 3 Talks de hoje, o segundo, né? A gente explorou o web semântica, espero que tenha sido de fato uma boa bomba cognitiva para todo mundo, né? E vamos dar aquela encerrada fazendo o check-out do WTF 3 Talks. A gente encerra, dá um tempinho e daqui a pouco a gente começa a terceira dinâmica, né, de feedback loop do Pega Vision Campus, pode ser? Então vamos só finalizar aqui com um check-outzinho de cada um. Quem quiser começar, fica à vontade. Gente, vocês me ouvem? Sim, Thiago. Nossa, eu fiquei aqui, cheguei depois, né? Não entendi muito bem o contexto, mas fui juntando algumas pecinhas no meio do caminho e, nossa, aquilo que Vinícius falou sobre a dimensão do tempo, né? Não existir na natureza, na hora me veio o pensamento de que realmente, né, é uma convenção nossa o tempo, mas a natureza tem ciclos, né, tem padrões e que seguem uma lógica também. Claro, mas aí é leitura nossa, né, humana. É, e depois a Luciana, né, falou sobre o avanço da tecnologia da informação. Pô, pensando então que a gente vai ter uma mudança de paradigmas muito perceptível rapidamente, porque se há pouco tempo atrás a internet não existia e proporcionou tanto avanço assim em tão pouco tempo, né, nos últimos, sei lá, 12 anos, 20 anos, a sociedade mudou tanto por conta disso, então essa revolução semântica, né, essa transformação semântica da Web3 pode ser perceptiva também em pouco tempo, né? Fiquei com essa viagem, aí você falou que está acontecendo aqui agora. Bom, me fiquei assim, pensando sobre essas coisas. Show de bola, Thiago. Pedro, Derila, só fazer um check-outzinho para a gente finalizar o WTF 3 Talks, dar um tempinho, tomar uma aguinha e a gente começa a terceira dinâmica do Pega Visão Campus. Vamos lá. Certo. É, bom, sai daqui com um olhar mais gracioso, referente à criatividade, onde ela pode chegar. Sai assim. Maravilha, querida. Eu Luciano. chego. Desculpa. Pode ir, Lu. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Não, eu só ia dizer que eu saio aqui com um pouco mais de contexto histórico também sobre como as coisas foram acontecendo. E acho que isso é muito importante, né, para a gente conseguir pensar o futuro e ver o que já foi
e o que que já aconteceu também. Então, sempre importante aprender nesse sentido e muito legal. Bacana. E Então, eu finaliza com saio com você, muita Luciano. curiosidade. Eu saio com muita vontade de aprofundar mais. Muita vontade. Já vi que tem muita coisa, tem livro, tem um monte de tese, tem bastante coisa bem interessante aqui. Tem um catatal gigante de coisas, Luciana. Gente, que obviamente, este que vos fala aqui já deu um mergulho, eu já li bastante, quer dizer, já li muito da literatura, já, inclusive, algumas dessas figuras, no passado, né, eu tive a oportunidade de trocar ideia com essas pessoas, enfim. Então, digamos que eu vivenciei isso, né? Eu vi isso nascendo. Então, eu posso dizer que eu sou uma testemunha histórica dessa história toda, né? Nesse sentido. Consciente, né? Consciente é, do que estava acontecendo na época que o Tim Berners-Lee publicou, né? E eu li, né, na época que ele publicou, eu fui uma dessas poucas pessoas que leu o artigo dele na Scientific American. Então é isso que eu quero passar para vocês. Então, o momento que nós estamos agora, ele é singular de múltiplas formas. Todos os nossos momentos são singulares, de cada um de nós, de cada sociedade, de cada civilização. Agora, esse contexto que nós estamos vivendo agora, ele é singular de múltiplas formas, né? Pelo tamanho, pelo volume, pelo tipo de seres que nos tornamos, né? Nós não somos os seres mecânicos, né? Da Revolução Industrial, não somos os seres racionais, institucionais da primeira metade, da metade final do final da primeira metade do século XX, né? E nem só os seres hiperconsumistas da segunda metade do século XX. Nós nos tornamos nesses seres cibernéticos, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da gente ter feito essa explosão controlada, né? Empática e controlada dessa bomba cognitiva chamada web semântica. E é isso. Semana que vem tem mais. Nós vamos ter mais uma bomba cognitiva para a gente explorar. Tá? Não vou dizer por enquanto do que se trata, mas a gente vai ficando por aqui. E o que nós vamos fazer na sequência aqui, assim, a gente vai terminar, vamos dar um tempinho de uns 5, 10 minutinhos, só para a gente descansar um pouquinho. Vocês ficam à vontade para convidar outras pessoas que não estão aqui, que não chegaram, etc., se quiserem. Pessoas ligadas, né? Faz uma chamadinha ali nos pontos de contato do Telegram e do WhatsApp, que nós vamos ter a nossa terceira dinâmica de feedback loop do Pega Visão Campus, a primeira edição. Tá bom, galera? Então é isso. Uma boa noite e até daqui a pouquinho para todo mundo. Valeu! Boa noite.